Tudo bem, pessoal? Hoje eu começo uma série de comentários a partir desta segunda-feira no meu canal do YouTube, no IGTV e também no meu podcast, o CacoCast. E para começar, um assunto que repercutiu no mundo todo, a morte do jogador de basquete, ex-jogador de basquete, Kobe Bryant, 41 anos, que morreu no domingo num acidente de helicóptero nos Estados Unidos, na Califórnia, juntamente com sua filha Gianna, de 13 anos, o que comoveu ainda mais, além, é claro, de outras 7 pessoas que estavam nesse helicóptero. Ele que estava indo para um jogo com a sua filha, ele era técnico desta equipe, depois de ter largado o basquete, ter sido um dos maiores nomes do basquete mundial. Por isso que eu estou com essa camisa hoje, do maior nome da história do basquete, que é o Jordan, do Chicago Bulls, camisa número 23, que juntamente com Kobe Bryant foi um dos grandes jogadores, para mim o maior jogador, mas o Kobe Bryant agora comovendo o mundo inteiro com essa história. E é triste porque é nesses momentos de acidente, de comoção mundial, que a gente acaba conhecendo melhor os personagens, o outro lado e tantas histórias que a gente pode acompanhar nos sites, nas notícias dos canais internacionais, principalmente dos Estados Unidos. E agora há pouco, hoje à tarde, o acidente foi nesse domingo, nesta segunda-feira foi divulgado o áudio da comunicação do piloto do helicóptero com o pessoal do controle do voo, né, do controle aéreo da região da Califórnia, e que havia alertado que o piloto estava a 1.500 metros de altitude, ou melhor, 1.500 pés, 450 metros de altitude do solo, estava muito próximo do chão, o que estava acontecendo, e em seguida o helicóptero some do radar e não há mais comunicação, e é claro, aconteceu o acidente. Agora a investigação vai apontar se houve uma falha do piloto ou alguma falha mecânica. O que me faz lembrar 2 acidentes recentes, um mais antigo um pouco, que chocou muito a comunidade do Rio Grande do Sul, principalmente a torcida do Internacional, quando o Fernandão, em 2014, em Aruanã, em Goiânia, acabou caindo de um helicóptero também, morreu, e naquele episódio o piloto do helicóptero não estava habilitado para voos noturnos, então aí havia uma imprudência naquele caso do Fernandão, o herói colorado da conquista do Mundial, da Libertadores e de tantos outros títulos e jogos importantes na história do Internacional. E também o jornalista Ricardo Boechat, o ano passado, na rodovia Anhanguera, em São Paulo, ele estava voltando de uma palestra, tentou se atirar do helicóptero para se salvar, ainda bateu num caminhão, havia um viaduto, e foi confirmado nesse caso um problema com o aparelho, com o helicóptero, e não com o piloto, que de certa forma tentou até, na hora que estava arremetendo, caindo, né, na verdade, o helicóptero, ele tentou pousar na rodovia Anhanguera e não conseguiu, bateu num caminhão, e por má sorte acabou morrendo juntamente com o jornalista Boechat, que era naquele momento o maior jornalista do Brasil. Não é porque morreu nesse acidente, mas ele estava no auge da carreira e era sem dúvida alguma aquele que fazia no rádio um programa muito interessante, o Band News primeira edição, na rádio Band News FM, e também o Jornal da Band, com muita irreverência, opinião forte também, um jornalista brilhante que acabou perdendo a vida no helicóptero. Com tanta tecnologia, eu não sei o que acontece com tantos acidentes assim. Esses são com pessoas famosas, conhecidas, mas vira e mexe acontece acidente com aparelhos como esse, helicópteros, que dá medo pra gente. Eu já andei em helicóptero, não tenho mais muita vontade de arriscar um voo, mesmo que seja bonito, e é muito legal andar de helicóptero. Falar de futebol, finalmente a dupla Grenal acordou para a importância dos laterais, e daí tem Vitor Ferraz, e vem aí no Grêmio, né, o Caio Henrique deve estrear em seguida, substituindo aí o próprio Cortez na lateral esquerda, o Paulo Miranda, que vinha de lesão ano passado, fez muita falta, mesmo com o Léo Moura, e aí o Grêmio apostou no Galhardo, o Renato apostou no Galhardo, teve muita dificuldade, com o Juninho Capixaba também. Pelo lado do Internacional, olha o salto que deu o Flamengo quando teve Rafinha e quando teve o próprio Felipe Luiz nas laterais. Melhorou muito o Flamengo. E por mais que um dos laterais do Internacional
Eu estou dando uma olhada nas informações, nas notícias aqui do dia a dia, na medida em que vou comentando, né? Então o Internacional teve aí grandes jogadores na lateral na sua história, mas agora tem sofrido nos últimos anos. Então eu lembro do Luiz Carlos Vinck, um dos últimos laterais direitos do Internacional, né? Então o Kleber foi um grande lateral esquerdo, o Ceará de certa forma quando marcou o Ronaldinho no Mundial, mas então com o Rodinei, que veio do Flamengo, até com algum problema do Flamengo, a torcida do Flamengo dando graças a Deus que ele saiu do Flamengo, mas bem melhor que o próprio Bruno, que o próprio Zeca, que foi pro Bahia, e vem aí o Moisés, que já demonstrou nesse primeiro jogo contra o Pelotas, que tem muita força física e acertou, pelo menos por enquanto, ter a maior qualidade de lateral esquerda do Internacional, até mesmo nesse novo posicionamento. Então a dupla Grenal acerta em apostar nas laterais. Por muito tempo as equipes valorizaram outras posições e esquecem das laterais. Parece aquilo de futebol, quando a gente vai jogar uma pelada, um jogo de praia e joga os piores para a defesa, para as laterais ou até mesmo para o gol. E na hora de contratar uma equipe, os craques também devem estar, ou pelo menos os melhores jogadores, nenhum na dupla Grenal é craque. Talvez o talento de seleção aí que está despontando o Caio Henrique, mas são jogadores de maior qualidade. O Inter, quando tinha o Iago, por tudo que se falava, não era tudo aquilo, mas o Inter, quando perde o Iago, o ano do Inter decai muito. O Iago até fazia uma inversão interessante que o Daír Hellmann promovia, com o Zeca indo até às vezes para a lateral direita, como se viu na própria final do Campeonato Gaúcho. O tema dos velhos e os novos jogadores, é meu terceiro tema aqui hoje no comentário. Se o D'Alessandro tem 38, o Paulo Guerreiro 36, por que não o Thiago Neves e Diego Souza com 34? O que interessa é o futebol. E essa história de que jogador mais velho tira o caminho dos mais novos, de certa forma sim. Mas se o cara é muito bom, como por exemplo quando surgiu o Neymar juntamente com o Ganso no Santos, eles atropelam com o seu futebol e com a sua juventude. Então se o Grêmio e o Inter tem um jogador acima da média, o próprio Elias, esse que foi para mim o melhor jogador em campo no Grenal em que o Inter foi campeão da Copa São Paulo, ele pode ter uma oportunidade no time do Grêmio aos poucos. Se ele jogar mais que o Diego Souza ou que o próprio PP, que também já está se afirmando, e o Everton indo embora, por que não ter uma oportunidade de ser titular? Agora, isso não impede que um jogador que já foi um bom jogador, muito bom, nunca foi craque, o Diego Souza, mas é um goleador que possa se afirmar no Grêmio a partir de agora, porque não há no mercado muitas opções. O Renato tem razão nisso. E desde que o Grêmio não teve Luan, não apenas agora que ele foi para o Corinthians, mas há um tempo que ele já não joga, o Grêmio sente falta de um jogador para o meio campo, que articule, que chegue na frente. Com característica diferente, o Thiago Neves pode fazer isso. Mas aí depende da questão física, da questão de relacionamento com o grupo, isso é outra história. Taticamente, eles conhecem futebol. Tecnicamente, eles sempre tiveram. Nenhum acima da média, grandes jogadores. Mas são muito bons e podem acertar sim. Por que não? Agora, essa de que tiram o lugar dos mais jovens, os mais velhos, eu não vejo assim. Quando o cara é craque, não tem idade, ele atropela o mais velho. Assim como o mais velho, mesmo estando bem acima da idade, muitas vezes segue jogando, como é o caso do D'Alessandro, porque não tem outro. E se viu isso contra o Pelotas, guardada a proporção do adversário, ele ainda é um grande jogador. O fator Eduardo Cudê, meu tema número 4, ele mudou o time do Internacional. Pelo menos por enquanto, nessas primeiras semanas, o Inter tem um posicionamento muito interessante dos zagueiros mais à frente, quase como laterais quando o Inter tem a bola, e dos laterais quase como ponteiros. E aí no meio centralizado está o Musto como uma espécie de líbero, né? Um jogador que fica centralizado, e quem fez também um pouco essa função foi o próprio Lindoso. Então o Inter tem aí uma nova postura muito interessante, que já deu maiores possibilidades de ataque e jogadas como aquela que o D'Alessandro lança do outro lado de campo para o Edenilson virar quase um meio atacante e fazer um golaço para o Internacional contra o Pelotas. O Inter começa o ano com novidade e de forma inspiradora, não quer dizer que já acertou tudo, mas que bom que ele está ganhando tempo já, colocando inclusive o Sarrafiori mais à frente no primeiro jogo, e o Sarrafiori também tendo uma postura menos defensiva, com menos preocupação de marcação e aparecendo bem melhor na frente. O último tema é um crime que chocou Porto Alegre, não é do esporte, essa história do jovem de 24 anos, que já foi decretada a prisão dele pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, disparou 6 a 7 tiros e matou 3 pessoas de uma família. O pai, de 46 anos, o Rafael Zanetti Silva,
a mãe Fabiana da Silveira Inocente da Silva, de 44 anos, o filho mais velho, Gabriel, de 20 anos, e estava no carro ainda o filho mais novo, de 8 anos, e a namorada do Gabriel. Uma tragédia, algo inexplicável, porque não é vingança, não é crime de latrocínio, não é questão de tráfico de drogas. É um jovem que não tinha por que fazer isso e ninguém sabe por que fez, e agora deve ser severamente punido pelo que fez, porque foi uma selvageria, algo inacreditável e até assustador. Uma boa semana a todos, a gente se encontra por aqui.